Vamos lá, pessoal. Mais um podcast aqui muito bacana com um professor muito querido. Professor Pedro Benato vem tirar as dúvidas dos nossos alunos. O que os nossos alunos querem saber? Professor Pedro, vamos lá. Muito bom recebê-lo aqui nesse momento. Vamos lá. Vou compartilhar com você, na verdade, o que os nossos alunos querem saber. Mas, antes de tudo, grande prazer estar aqui com você. Boa noite, tudo bem? Professora Márcia, pessoal do EPD. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Acho que eu estou virando cadeira cativa aqui. É verdade. E fico muito feliz. Pode convidar sempre que eu venho, viu? Então, você já é nosso, Pedro. Você já é da casa. Vamos lá. O que os nossos alunos querem saber? Olha que pergunta interessantíssima. É verdade que na Justiça do Trabalho não há necessidade de advogado? Curiosamente, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque todo mundo tem a certeza que na Justiça precisa de advogado. Sim. E não. Olha. Na Justiça do Trabalho, a gente não tem necessidade de ajuizar uma reclamação trabalhista com advogados. Eu brinco, inclusive, que a Constituição Federal, no artigo 133, ela fala, olha, o advogado é indispensável para a administração da Justiça. Faltam parênteses. Exceto Juizado Especial Civil, Justiça do Trabalho, Juizado Especial Federal. Por quê? Porque nós trabalhamos com o princípio da oralidade. Se o trabalhador quiser, amanhã, ele acordou e falou, olha, eu vou na Justiça do Trabalho, ajuizar, eu vou colocar meu empregador no pau. Ele pode. O que a Justiça do Trabalho faz? Ela escuta, por isso que o termo petição inicial não é utilizado na Justiça do Trabalho. Chama-se reclamação trabalhista. Ele vai até o segundo andar do fórum, reclama sobre seus direitos, aquilo é reduzido a termo e o empregador é notificado em 48 horas. E detalhe, o empregador também não precisa de advogado. Se ele foi chamado para audiência e quiser ir também sem a presença do advogado, eles podem. A única exceção são aquelas ações que são de competência já dos tribunais. Então, ação rescisória, mandado de segurança, sim, aí eu vou precisar de advogado. Agora, na primeira instância, sem necessidade alguma. Nossa, super curiosidade, super esclarecido. Muito bacana essa sua explicação, joia. Vamos lá, mais uma aqui. Relação de trabalho é a mesma coisa que relação de emprego? Essa também é muito boa, hein? Eu entendo de forma bem específica que eu falo que o emprego ele é a espécie da qual o trabalho é gênero. Eu até coloco um ditado no caderno dos alunos da seguinte forma: nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, mas toda relação de emprego é uma relação de trabalho. O empregado é aquele cara regido pela CLT. Sim. Mas existem outros trabalhadores no país, como estagiários, voluntários, autônomos, como os próprios advogados, os alunos. A grande maioria serão trabalhadores, mas quem optar por montar seu escritório, ele não será empregado, ele será um autônomo. Para você ser empregado da CLT, a gente utiliza um método mnemônico de 5 letrinhas, né? O SHOP, tipo de shopping center. O S vem de subordinação jurídica, ou seja, alguém manda em você. O H é de habitualidade. Só peço para os alunos tomarem cuidado com a questão do habitual. Às vezes o aluno fala, o habitual é segunda a sexta, das 8 às 17. Isso é. Mas e o trabalhador que vai terça, quarta e quinta? Isso não é habitual? Sem dúvida, ele tem uma perspectiva de direito. Então, tudo aquilo que gera uma perspectiva de direito é habitual. A CLT, no artigo 2º, chama de não eventualidade, mas são sinônimos. Sim. O terceiro, a letra O, vem de onerosidade. Eu brinco que, por mais que a gente goste, ninguém trabalha por esporte. Eu não posso falar, professora Márcia, você vem trabalhar conosco, eu te dou um abraço. Não, eu quero receber o salário. Claro. O trabalho ele é oneroso. Sim. O primeiro P de pessoa física. Isso é fácil, você olha que a pessoa é uma pessoa física, não conheço nenhum alienígena ainda, né? E o outro é pessoalidade. Se eu contratei a professora Márcia para estar ali naquele local, naquele dia, eu não posso mandar o Ellison para estar lá. O trabalho é prestado de forma pessoal. Então, se ele bate esses 5 requisitos, ele é empregado. Shopping. Pensa no shopping center, eu sempre uso que não falha. Eu gosto de compra, né? Foi então, ótimo. Não tem jeito. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, essa é super interessante também, né? O Uber se encaixa em qual hipótese no caso concreto? Essa é o que acho que todos nós estamos querendo saber, né? Eu vou falar a minha posição, mas tem várias posições até hoje, a gente não tem uma uniformidade. O Uber, para alguns, o que a Uber defende? A Uber a gente pode fazer uma análise de todos os trabalhadores por aplicativo.
porque a gente usa Uber. Nós, no direito do trabalho, denominamos uberização. Vai para Rappi, iFood, todas essas pessoas, 99. Mas você tem que colocar o shopping do lado, porque eu já mudei de opinião várias vezes. O direito acho que é essa mágica, né? Você muda de opinião a cada dia. Eu acho hoje que é um empregado. E respeito quem não acha que é, porque eu vou trazer a você, prof, os dois argumentos, tanto do reclamante quanto do reclamado. Sim. Se você pegar o shopping, a primeira coisa que a gente fala, o que a Uber alega num processo trabalhista? Não há subordinação. Mas a pergunta que eu rebato a Uber, não mesmo. Porque se eu sou autônomo, a pergunta que eu me faço para a Uber, se eu quiser ir trabalhar hoje com o meu veículo, só que está muito calor, eu vou de sunga. Olha que coisa horrível. E uma gravata borboleta. A senhora entra no carro, tem um maluco de sunga, exatamente. você vai me denunciar. Aí a plataforma vai me excluir. Então eu tenho que obedecer algumas regras. Sim, exatamente. Saiu uma pesquisa há pouco de um procurador do trabalho que ele fala de forma muito boa assim. Ele trabalhou na Uber por 95 dias. E ele falou, é uma autonomia falsa. Porque o trabalhador ele gosta de ter aquela, vou buscar meu filho na escola. Mas no domingo ele recebe uma notificação. Sabia que hoje está muito rentável para sair com a Uber? Então ele fala, peraí. Indiretamente estão mandando trabalhar. E o segundo ponto, ele não pode ficar recusando muitas corridas. Se ele recusa a corrida, o algoritmo joga ele lá para baixo. Verdade. E ele acaba não tendo dinheiro para sustentar. Então tem uma subordinação aí, ainda que moderada. E eles defendem a habitualidade, mas eu sempre falo, o cara que está na Uber, a mulher que está na Uber, não está porque acha legal. Está porque realmente está sempre ali. É uma necessidade. Onerosidade, claramente. Porque ele recebe ali, a Uber pega a percentual dela e repassa ao motorista. Sim. Pessoalidade, nós conferimos o motorista, vem o nome dele. Fulano está chegando com um carro tal, confere, é isso. E é uma pessoa física até então. Então você consegue falar que é um empregado, mas a Uber ela vai negar via subordinação. Fala, eu não mando nesse cara, ele trabalha se ele quer. O que também não deixa de forma abstrata ser verdade. Então tá uma polêmica bem grande. Eu mudo de opinião sempre. E o que está em jogo no SRF? No Supremo? O Supremo Tribunal Federal... STF, perdão. Isso. E o Supremo Tribunal, ele está julgando essa questão. Eles estão julgando se a Justiça do Trabalho ela vai ser competente para julgar os casos da Uber ou a Justiça Estadual. Para mim não faz sentido, que a Justiça Estadual, a cível, julgue uma relação entre motorista e aplicativo. Porque você, professora Mara, você pode falar, Pedro, eu discordo de você, eu acho que o Uber é um autônomo, mas você sabe que ele é um trabalhador. Não é uma prestação de serviços, mas aquele motorista, aquela motorista é um trabalhador. E nos termos do artigo 114 da nossa Constituição Federal, ela fala que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ações dos trabalhadores, da relação de emprego e relação de trabalho. Então, o que a gente tem que aprofundar, o Supremo eu entendo, e não sei se o fará, tá, já deixando bem claro, é determinar se a trabalhista vai continuar julgando, ainda que não der vínculo, ou se isso vai ser jogado para a Justiça Estadual. Eu, Pedro, entendo que deveria permanecer na trabalhista, mas, sinceramente, não sei se isso acontecerá. Cenas dos próximos capítulos. Que a gente logo vai ver, tá lá na pauta, eles estão julgando, já temos alguns pareceres, o pessoal chutando. A gente aguarda e a gente faz um novo podcast para comentar sobre. Fica para o próximo, então. Vai ficar legal. Né? É isso. Muito obrigada, Pedro. Até a próxima, então. E a gente traz mais novidades aqui para os nossos alunos. Fechado, Obrigado a todos aí, DPD.